Coloque a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu vim aqui nesta noite para continuar ouvindo a tua voz e a obedecê-la. Senhor, que os céus reajam sobre a minha vida nesse lugar. Eu estou aqui hoje, Senhor, com o coração aberto, para que o Senhor faça em mim e através de mim tudo aquilo que os céus já declararam. Eu repreendo da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério, da minha vida espiritual, tudo aquilo que me impede de ser uma bênção onde eu pisar os meus pés. Senhor, eis aqui a minha vida. Faça-se, Senhor, em mim conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Você está aí? Você sabe que o culto até aqui é a gente fazendo assim, ó, pegando a palavra e pegando tudo aquilo que nós viemos para entregar, e a gente entrega daqui até aqui, é uma entrega nossa para lá, e daqui em diante é Deus fazendo algo de lá para cá. Amém? Em nome de Jesus. Abra comigo João capítulo 4. Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, sejam bem-vindos a essa casa. Que o Senhor fale ao seu coração poderosamente, em nome de Jesus. João capítulo de número 4. Se você perceber que alguém está do teu lado, não tem a Bíblia, acompanhe com esta pessoa, por favor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior que Jacó nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Pai, eu oro essa palavra e declaro que essa palavra já é uma verdade sobre nós. Senhor, que esse lugar que é uma fonte inesgotável, porque é o Senhor que está aqui, falando, ministrando, instruindo as nossas vidas, e nos dando de beber, Senhor, desta fonte inesgotável de vida. Senhor, e que do nosso interior também flua um rio de água viva, e que nós possamos sair daqui, Pai, purificados e saciados, Senhor, pelo poder da Tua palavra que opera neste ambiente de glória, em nome de Jesus. Todos digam amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. Muitas pessoas se movimentam durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a semana, durante o ano, e elas trabalham, visitam parentes, mas elas não possuem uma estratégia espiritual. E o Senhor, Ele tem uma estratégia espiritual por meio da sua palavra que opera em nós. Muitos não sabem, mas Deus é um Deus de estratégia, Deus é um Deus intencional. Tudo que Deus faz, Ele tem uma intenção. Deus tem diga, Deus tem uma intenção. Deus tem uma estratégia para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Então, quando Jesus passa em Sicar, na Samaria, Ele chega com uma intenção espiritual. E por essa intenção, e sabendo que os discípulos iriam atrapalhá-lo, então Ele manda os discípulos buscarem pão, buscar alimento, e eles saem dali, e fica apenas Jesus no poço de Jacó. Enquanto eles vão comprar alimento, Jesus diz assim: eu tenho que passar por Samaria. E os discípulos não entendem o motivo pelo qual Jesus tem que passar pela Samaria. Aleluia. Ele tem uma intenção de passar em Sicar. E nós precisamos entender a dinâmica do relacionamento dos judeus e dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram um povo isolado que vivia na montanha, e eles tinham uma doutrina estranha, e eles seguiam um Deus e achavam que da maneira que estavam fazendo estava completamente correta, mas ao mesmo tempo os judeus também achavam que eles estavam fazendo da maneira correta. Então os samaritanos, os judeus não concordavam com suas doutrinas e achavam melhor manter uma distância. Aleluia. Mas Jesus, Ele não vem para trazer muros de separação. Jesus vem para trazer conexões. Jesus vem para trazer alinhamentos. Jesus vem para quebrar a religiosidade. Jesus, Ele não é uma cortina, Ele não é um muro, Ele é um caminho, e Ele é uma porta. Aleluia. Então Jesus, Ele é aquele que abre as portas da reconciliação. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando, não é por Pedro, não é por Maria, não é pelo Benedito, não é pelo Expedito, é por Ele. Ele é o único acesso, Ele é a única porta, Ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí alguém diz: não, mas tem que ouvir Maria. Eu falo: é verdade. Como assim, apóstolo Júnior? É que quando Jesus, Ele transforma a água em vinho, Maria vai dizer assim: faça tudo que Jesus mandar. Pronto. Então a gente vai ouvir Maria, e Maria disse o seguinte: fazei tudo que Jesus mandar, e é isso que a gente está fazendo. Aleluia. Então, infelizmente, o maior problema do Evangelho é que o crente tem dificuldade de conviver com aquele que não é crente. Mas nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, sabe por que você não ganha almas para Jesus? Porque ao invés de criar pontes, muitas vezes estamos criando muralhas. Não, porque eu sou santo demais e eu não posso ficar perto desse pecador. Jesus era santo demais
e ele convivia com o pecador. A questão é que ele não fazia o que os pecadores faziam, mas ele levava eles a uma conversão. O problema é que tem crente que acha que é crente e pensa que está de pé, e aí ele se ajunta com outra pessoa do mundo, e como ela não tem uma convicção profunda de quem de fato ela é, do que Jesus fez por ela lá na cruz, então ela faz o quê? Quando ela entra na síndrome do camaleão, ela está perto do macumbeiro, vira macumbeiro, está perto de quem fala palavrão, começa a falar palavrão, está perto de um católico, começa a falar ave, e tem crente falando ave. A ave está ligado, irmãos, em nome, vou ensinar isso mais uma vez para você. Ave era Ave César, era um cumprimento a César, depois passou a ser Ave Maria. Maria quem? A Maria que a igreja católica fala que é a mãe de Deus. Se é crente e ainda fala ave, irmão, então cessa isso da tua boca, porque, ou senão você é católico romano. Oi! Tem um evangelho católico romano aí? Não fala amém não, pelo amor de Deus. Sabe, querido, o grande problema dessa geração é que essa geração quer andar com gente que pensa igual a você, que gosta do que você gosta, que tem qualidades que você admira. Evangelho é um lugar para criar acessos. Irmãos, eu já contei isso aqui, mas eu, novo convertido, com aquele primeiro amor, irmão, eu já fiz umas coisas assim malucas pelo evangelho, você não tem noção. Tem gente da minha parentela que ficou 8 anos sem falar comigo, só porque eu virei a mesa do espiritismo, irmão, só por causa disso. Você está aí ou não? Não, a gente tem que ser, não pode fazer certas coisas. Só que eles se converteram. Você está aí ou não? Porque ali era uma mesa física, mas Deus estava fazendo uma virada de mesa espiritual. Eu não estou incentivando você virar a mesa de ninguém não, tá? Eu só estou falando para você que Deus me inspirou a fazer aquilo naquele dia. Deu um problemão, irmão, mas depois as coisas ficaram no lugar. Aleluia. Então qual o primeiro princípio de Deus? Salvar a gente, salvar o ser humano. Ele veio para salvar quem? Quem estava perdido, inclusive eu e você que estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Você está aí ou não? Então o primeiro princípio de Deus é salvar o homem. O que Deus fez em você, não pode parar em você. Amém ou não? Aí você ora em línguas, você, não, isso aqui é algo exclusivo meu. Não, querido, as línguas foram repartidas para todos, é um dom que Deus deu. Por que é bom falar em línguas? Porque quando você ora em línguas, Satanás fica maluco, porque Satanás sabe falar inglês, espanhol, polonês, ucraniano, ele sabe falar todas as línguas do mundo, mas quando você fala, quero ver ele entender isso, quero ver ele entender, a não ser que a gente fale para ele o que a gente falou. Então vamos falar para ele o que ele falou. Falou o seguinte, em línguas: Deus, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, e não há outro maior do que o Senhor. É isso, Satanás, que eu falei em línguas. Agora você sabe. Aleluia. Então, nós não podemos manter segredo daquilo que o Senhor tem falado nos cultos. Eu tenho que ser aquele que proclama boas novas, que só serão boas se forem anunciadas. Aí lá no teu trabalho você é os crentes 007, como assim? Ninguém sabe que você é o crente, é um agente secreto, ainda fala ave, aí o pessoal, não, é crente católico, aí piorou tudo. Aleluia. Então, pare de se esconder. Não, é porque vai me perseguir. Então você não é crente de verdade? Crente que tem medo de perseguição não é um crente, é um banana. Ai, vou apanhar depois do culto. Você está aí ou não? Então, queridos, nós não podemos esconder o que nós carregamos e quem nos tornamos a partir da cruz, a partir do que Ele fez lá na cruz, por mim, por você. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus.
Você custou um alto preço. Eu custei um alto preço para Deus, querido. Eu sei de onde Deus me tirou, mas eu sei de uma coisa: para lá eu não volto nunca mais. Por quê? Porque agora eu tenho acesso à casa de papai, agora eu tenho acesso à glória do Senhor, ao jardim de Deus, eu tenho acesso a falar face a face com o Senhor, e eu não abro mão disso. Nós servimos a um Deus que quebra a cultura dos homens para estabelecer suas verdades eternas. Jesus veio para que fôssemos alcançados. Por isso, Ele quebra tudo aquilo que nos impedia de chegar ao Pai. Jesus passou por barreiras da religião. Jesus tocou o que não podia ser tocado nos mortos. Ele alcançou aqueles que não eram nada, alcançou os pecadores. E Ele amou os que não eram amados. Sabe por que eu amo Jesus? Porque Ele me encontrou, e porque Ele me amou apesar de mim. Porque amor não é sentimento, é decisão. Eu decido amar e pronto. Não vou mais nessa igreja não, porque falaram mais duro comigo. Querido, eu quero te ensinar algo muito precioso. Quem não fala a verdade para você é um hipócrita. Quem não fala a verdade para você não é teu amigo. Essa igreja fala muitas verdades, mas não é verdade que liberta, criatura? Se é conhecendo a verdade que a verdade liberta, então eu tenho que ouvir mas a verdade dói, mas depois trata, depois cura, depois sara, mas liberta. O diabo é que gosta de colocar pessoa do teu lado que, você está pecando, mas é assim mesmo, um dia você sai. Não, sai agora. Para de brincar com o pecado, queridos. O pecado, ele dá um salário, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Queridos, ame pessoas que têm coragem de falar a verdade para você. Eu fico de biquinho. Então você não é crente ainda. Então você não se converteu ainda. Então você ainda não é um filho, você ainda é uma criatura. Então você não está na luz ainda, você está na treva. Aí você vai ter que escolher. Oi, você está aí ou não? O que está acontecendo? Muitas pessoas se perdem nas trevas, porque muitos de nós não temos tido coragem de ser um agente de salvação na vida de alguém. Outro dia tinha um casal brigando no caixa. Eu no mercado, o casal alfineta o outro, aí outro briga com o outro. Eu falei, meu Deus, mas eu não posso, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso falar nada, Senhor. Chegou a uma hora, irmão, foi mais forte do que eu. Falei assim, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês são um casal tão lindo. Aí Deus dá estratégia, né, irmão? Que o negócio está fervendo, e rapaz, vocês são um casal tão lindo, tão jovens. Vem aqui, preciso falar algo de Deus para vocês. Aí ministrei a vida deles. Irmão, lá no caixa mesmo eles se consertaram, se perdoaram, já se beijaram, já saíram juntos, com a mãozinha dada. Falei, olha a oportunidade. Eu poderia ter falado assim, não, mas isso não é problema meu. Eu até tentei, irmão, mas foi mais forte do que eu. Aí a gente fica assim, não, eu não vou falar não, esse meu amigo está fazendo, mas deixa ele assim mesmo, senão eu vou perder minha amizade. Então não é amizade, querido? É o crente chuchu, como disse o Marcelo. Você está aí ou não? Jesus, ele foi aonde a religião não ia. Jesus tocou o esquife do filho da viúva de Naim. Jesus em Decápolis salvou o endemoniado de Gadara, curou o atrofiado no sábado, ressuscitou Lázaro, curou leprosos, curou cegos em Jericó, perdoou a mulher pega em adultério, salvou o ladrão arrependido da cruz. Sabe o que acontece hoje?
Muitos estão gastando energia tentando ser aceitos. Irmão, o evangelho, querido, é um lugar que nos coloca num cenário perigoso, porque em muitos lugares, a gente não vai ser aceito. Até dentro da própria parentela, até mesmo dentro do ambiente que você trabalha. Eu já contei um testemunho aqui, assim que nós viemos para Várzea Grande, que eu comecei a trabalhar aqui no aeroporto, o meu chefe descobriu que eu era crente. Rapaz, deu um problema, porque ele tinha tido problema com os crentes, mequetrefe, meia boca, mais endemoniado do que crente. Aí sobrou para mim, irmão. Aí o crente que não vale nada, faz uma lambança, aí você chega lá, limpinho, e aí todo mundo acha que você é sujo, igual o imundo que está lá. É ou não é verdade? E é por isso que a gente tem que ser o quê? Bom testemunho. Aí meu chefe irmão, só taca em cima de mim. Eu não fiquei aos céus, rosa, não. Deus tem um plano em cima disso. Deus tem um propósito em cima disso. Não é possível. Aí um dia eu falei assim, queridão, rapaz, estou vendo que o negócio está feio para o meu lado aqui. Tudo que é bucha é só comigo. Rapaz, precisava entender o que está acontecendo. Eu não sabia dos mequetrefe que tinha feito, aprontado um monte de coisa errada. E aí eu disse para ele assim, cara, anda comigo para você me conhecer melhor. Sabe o que ele fez, como ele era meu chefe? Então, mês que vem, eu vou escalar eu junto com você. Ai. Era como ele dizendo assim, agora eu te desafio para descobrir quem você realmente é. Aí, irmãos, eu passei a ser um pacificador. Às vezes ele estava nervoso, calma, e comecei a dar conselho, a alinhar algumas coisas, e diante de Deus, queridos, algo sobrenatural aconteceu. E eu quero dizer para você algo, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que os lugares que você for, você vai ser uma chave, você vai ser um agente de transformação. Este homem que me perseguia, irmãos, quando meu pai faleceu, porque eu saía do aeroporto e ia para o hospital geral cuidar do meu pai que estava com câncer. Então eu passava mais tempo no aeroporto e no hospital geral do que em casa. Eu só ia em casa quase tomar banho só, trocar de roupa. E era aquela luta, hospital, aeroporto, por 3 longos meses, até que meu pai veio a óbito. Mas aí, eu cheguei nesse meu chefe e falei, cara, meu pai faleceu, eu vou precisar de ir para Tangará, e preciso de uns dias aí. Não, fica tranquilo. A situação já tinha mudado. Ele já tinha percebido que havia uma diferença. Até hoje, outro dia ele esteve aqui na igreja, só para você ter uma noção. Você está aí ou não? Então eu quero dizer para você assim, que o Senhor construa em você um ambiente propício para Ele fazer uma obra em você e por meio da sua vida, onde você pisar seus pés. Jesus não te chamou para ser aceito, Ele te chamou para você fazer aquilo que está escrito. Levante a mão assim, Deus não me chamou para ser aceito, Ele me chamou para fazer tudo aquilo que está escrito. E sabe o que está escrito lá em Lucas 9, 23, 24? Se alguém quer vir após mim, negue-se cada um dia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvá-la-á. Evangelho, como disse o Diácono Marcelo, não é para menino não, irmão. Porque quando você pega a história dos heróis da fé, os homens eram extraordinários. Os homens não morreram de qualquer jeito não, meu irmão. Foi a fio de espada, foi de cabeça para baixo, foi cerrado pelo meio. Você sabe o que é morrer a fio de espada?
Aí eu pensava que morrer a fio de espada era como a gente vê no filme, pega a espadachim. Não, morrer a fio de espada, irmão, é pegar o cara vivo e tirando um pedaço dele, ó. É desossando o cara vivo. Você acha que é mole? Aí a gente está no evangelho só de benesses, de crentes meninos, que não pode falar uma coisa mais dura. Belém, Belém, eu vou embora dessa casa. Então vai. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: tenha coragem. De novo, tenha coragem. Tenha coragem para ser crente, para ser filho de Deus. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não é para menino. Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino e pensava como menino, mas agora deixei as coisas próprias de menino. Sabe, Paulo estava falando para a igreja: amadureçam, vocês são muito meninos. Deus vai começar a mover esta geração, e vai usar a sua vida para fazer coisas inacreditáveis. Quem crê e toma posse. Tenha coragem. Deus vai usar a tua vida, e o impossível vai começar a acontecer. Mas escute, por favor, o tempo é importante. Não desperdice tempo correndo atrás do vento. Não desperdice tempo, queridos, com falácias. Não desperdice tempo com conversas fiadas. Não desperdice tempo. Em tempo e fora de tempo, fale do amor de Jesus Cristo. Está no trabalho, fale dele. Está na escola, fale dele. Está no trânsito, fale dele. Seja uma carta viva. Quando você abrir a tua boca, alguém vai dizer assim: quando você fala, dá vontade de chorar. Aleluia. Sabe por quê? Porque a unção que você carrega vai constranger o pecador. Jesus começa seu ministério com 30 anos, e em 3 anos e meio ele coloca o mundo de ponta cabeça, irmãos. Ousadia, coragem, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que sabe o contexto da missão. Jesus quebrou paradigmas, criou acessos, quebrou barreiras. Nós estamos num tempo, querido, esse mundo está de ponta cabeça. Eu olho para as coisas deste mundo e não fico careca, porque eu já fiquei há muito tempo. Você está aí ou não? E aqui na igreja tem uma leva de uns cabeludos também. Querido, qual o nosso alvo? Fluir dentro daquilo que Deus nos chamou. Se você é profeta, então profetiza. Se você é mestre, ensine. Se você é pastor, apacente, cuide, sare as feridas do povo. Se você é apóstolo, envie. Você está aí ou não? Se você é evangelista, evangelize. Aliás, o ministério de evangelismo é poderoso demais. É para esse ministério de evangelismo que Deus deu sinais, prodígios e maravilhas. Você está aí ou não? Então, em nome de Jesus, comece a fluir naquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Mas eu tenho medo de morrer. Com medo, sem medo, vai morrer. É ou não é? No tempo da Covid, graças a Deus dessa igreja, Covid não levou ninguém. Irmão, Deus pôs assim uma proteção nessa igreja. Eu falei: meu Jesus, pensa na preocupação de... Mas a morte não tocou num. Lembra quando o espírito da morte, o anjo da morte passou no Egito? Não tocou aonde tinha sangue. Aí o cão passava, que rapaz, não dá para tocar nesse povo, não tem sangue.
Você está aí, não estou falando que a gente é melhor não, viu? Porque Jesus escolheu foi os piores, para transformar nos melhores, para você não ficar se achando, aleluia, para que ninguém se glorie, é misericórdia mesmo. Você está aí ou não? A vida passa muito rápido. Outro dia eu tinha 20 anos, irmão, tinha até cabelo, 20, já estou com 50, estou mais para o fim do que para o começo já. Mas em tempo e fora de tempo a gente tem que continuar falando do Evangelho, é ou não é verdade? A vida passa depressa demais, e nós não podemos mais perder tempo. Então, meus amados, no nome de Jesus Cristo, sabe quando você se torna alguém de fato importante e relevante? Quando você começa a dar valor ao tempo que tem, e dar valor ao tempo das pessoas também. Porque pode ser que alguém lá na tua casa não tenha mais o tempo, é ou não é? Pode ser que alguém lá na sua parentela não tenha mais tempo. Então em todo tempo fale do amor de Jesus Cristo, porque pode ser que, querido, daqui a alguns dias já não é tempo para mais alguém que está do nosso lado, que está trabalhando do teu lado, está sorridente do seu lado. Mas nós vamos insistir em pregar as boas novas, que só são boas se forem anunciadas. E aí Jesus se assenta onde Jacó tinha feito o poço, e ele tinha um plano, e enquanto os discípulos compram pão, ele espera pacientemente. E eu quero que você pela fé imagine isso. Jesus, o Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, está no poço, esperando uma mulher, que para Sicar, para todo mundo Sicar, era uma mulher que não valia nada, mas para Jesus, aquela mulher tinha valores. Enquanto todo mundo aponta o dedo para os erros e pecados daquela mulher, Jesus está olhando para ela, esperando ela e dizendo: esta mulher é uma chave para Samaria. Enquanto todo mundo está falando que ela é uma mulher do nada, é uma mulher da vida, eu estou dizendo, ela é a missionária que vai salvar a Samaria. Enquanto alguém está olhando os teus erros, os teus pecados, o teu passado, Deus está falando, é uma chave para acessos eternos. Jesus sabe exatamente o que foi encontrar em Samaria. Aquela mulher é o endereço que Jesus foi buscar em Samaria. Você é o endereço que o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, encontrou um dia. Eu sei como Ele me encontrou. Harabacharabalaias. Um dia eu fui o endereço de Jesus. Um dia Ele olhou, mirou para mim e disse: Júnior, você é o meu endereço. O endereço de um homem que eu quero salvar. Queridos, uma palavra pesou muito quando Jesus disse um dia para mim: eu sei como eu estava. Sabe o que o Senhor Jesus disse para mim? Ele disse: Júnior, eu vou salvar você dos seus pecados, porque depois que eu salvar você, por meio da sua vida eu vou salvar a muitos. Então, em nome de Jesus, você é o endereço. Diga: eu sou o endereço. Aleluia. A mulher de Samaria era o endereço, e ela foi encontrada em Sicar, em Samaria. Antes de você nascer, Jesus já estava aqui te esperando. Você pode entender isso? Você não era nem plano do seu pai, nem da sua mãe, mas Jesus já estava aqui, te esperando. Jesus, com tantas ocupações, com tantos lugares para visitar,
Ele se assenta junto ao poço e espera pacientemente. Enquanto você estava lá se arrumando, escolhendo a roupa melhor para vir, o calçado melhor para vir, querido, o Senhor já estava aqui assentado te esperando. Ricandarabalaya, dizendo você o endereço que eu quero usar poderosamente. Aleluia. Queridos, eu fico pensando, Jesus tinha tanta coisa para fazer hoje, e Ele tem tanta coisa para fazer hoje, mas Ele decidiu estar aqui. Cara, isso é demais. Decidiu vir para o culto para esperar você aqui, nessa casa, nessa igreja, nesse ministério. Ele está aqui, querido. Ainda que você não o veja, Ele está aqui. Ainda que você não o sinta, Ele está aqui. Jacó cavou aquele poço, que ainda tinha água que supria uma cidade, mas Jesus é a fonte que sacia a sede de todos os povos, línguas, nações. Jesus começa uma conversa dizendo: olha como Ele cria o acesso, olha como Ele cria um ambiente. Ele diz: mulher, dá-me de beber. Ele está pedindo para ela aquilo que Ele já tinha, é ou não é? Ele está pedindo para ela aquilo que Ele já tinha. O que Jesus está pedindo para você, Ele já tem, querido. Olhe para cá, foque aqui, a palavra está sendo ministrada aqui. Quando Jesus pede água, a mulher fica confusa. Pelas vestimentas de Jesus, Ele sabe exatamente que aquela mulher tem sede de uma água que não é da fonte de Jacó, mas é uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é qualquer fonte, não é uma fonte que foi cavada por um homem, mas uma fonte que vem lá do alto, que preenche os vazios da alma. Quando Deus te fizer uma pergunta, Ele já tem uma resposta. Quando Deus te pedir algo, Ele já tem, mas Ele quer que você participe. Jesus usa um pretexto de um poço cavado por Jacó para se apresentar como a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Deus é a resposta. E por isso, quando Ele encontra a Moisés, onde a sarça ardia, onde a sarça queimava e não pegava fogo, e não se consumia, Deus vai dizer para Moisés: quando perguntarem o meu nome, diga: eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que as nações precisam. Eu sou tudo que um povo sedento precisa. Quando o povo tem fome, eu sou o pão da vida. Quando o povo tem sede, eu sou a fonte inesgotável. Quando o povo carece de amores, eu sou a personificação do próprio amor. Deus é amor. Jesus pede água, a mulher samaritana fica confusa. Como você, sendo judeu, pede a beber a mim, e você não tem nada, e nem como tirar a água? Ela pensa que Jesus está flertando com ela. Esse homem pedindo água é só um pretexto para conversar comigo, porque as pessoas usavam de pretexto para se aproximar daquela mulher. Não estavam nem aí com o que ela carregava ou com os vazios da vida dela. Eles só queriam um pouco daquela mulher para saciar as suas vontades humanas. E ela pensa que com Jesus é do mesmo jeito. O que ela não sabe é que ela está diante de alguém que vai mudar a sua vida para sempre. Aquela mulher tinha uma longa história com os homens daquela cidade, mas ela nunca havia ouvido um homem falar como aquele homem. E para entender o contexto dessa viagem,
Um judeu jamais passaria por Samaria. Primeiro que fica mais longe, e depois porque samaritanos e judeus não se dão entre si. E essa viagem mostra que o Senhor Jesus, Ele muitas vezes vai chegar a lugares que a gente acha que Ele não vai ir, que Ele vai encontrar pessoas que a gente pensa, não, esse aí não tem mais jeito não, não, esse aí, não, essa aí, não, esse aí eu já até desisti. Pode ser que você aí na internet, alguém tenha desistido de você, um familiar, um amigo, um esposo, uma esposa, um filho, não sei, mas o Senhor está falando para você: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está falando para alguém que está com sede: eu sou a fonte que você precisa. Você não precisa de muitos amores, você só precisa de um amor, o amor daquele que morreu na cruz para te salvar dos teus pecados. Harecandaraia. Jesus anda até Samaria, onde os sacerdotes jamais entrariam. Deus vai começar a levar você a lugares que ninguém entraria, que ninguém chegaria. Aleluia. Deus vai te levar a lugares que a religião não entraria. Eu fui colocado uma vez, eu era aspirante a aspirante, não era nem diácono, mas eu já servia na igreja. Aí eu fui colocado de banco. Júnior, você não vai ficar mais, você vai ficar de banco um pouco, tá bom. Não sabia por quê. Aí fiquei sabendo o motivo. Não, é que você estava falando com a prostituta. Ah, estava mesmo. Você sabe o contexto da conversa? A senhora sabia que essa pessoa que eu estava conversando com ela, agora ela está convertida e está na nossa igreja? Se eu estou do banco por causa disso, então vou continuar ficando no banco, porque eu vou continuar falando do amor de Jesus. Ah, é isso? É, se a senhora tivesse me perguntado. Aí ela me tirou do banco. Você está aí ou não? Jesus foi a Samaria, onde os homens, os sacerdotes, os levitas não entravam. O plano de Deus que Ele tem na sua vida é te levar onde ninguém jamais foi antes. Deus vai fazer por meio da tua vida algo que a tua família não fez, mas você vai fazer. O que impressionou aquela mulher é que ninguém jamais entraria em Sicar. Um judeu não entraria. Eu quero dizer que se você fizer o que os outros nunca fizeram, você vai receber o que os outros nunca receberam. E eu profetizo que você vai começar a fazer algo que você nunca fez, e vai receber aquilo que você nunca havia tido em toda a tua vida. Eu profetizo autoridade do alto sobre a tua vida, intrepidez, inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Você vai abrir a boca e as pessoas vão ter uma certeza: está andando com esse Jesus aí, está caminhando lado a lado com o Espírito Santo. Aliado, lado a lado não, o Espírito Santo está dentro dele. Oh, preste atenção. Deus criou a humanidade inteira por meio de um só homem, libertou os filhos de Israel das garras de Faraó por meio de uma pessoa. Ele começou o povo hebreu através das entranhas de um homem, derrubou Golias por meio da mão de um homem, aliás, de um menino, de um adolescente. Preste atenção, você não precisa de uma multidão, você só precisa de uma pessoa certa. Eu vou dizer de novo, você não precisa de uma multidão, você só precisa da pessoa certa. Às vezes eu olho aqui, eu tenho falado com a bispo, a gente não tem muitos obreiros, mas a gente tem uns poucos obreiros aí, irmãos, que eles dão um trabalho, não é para nós não, é para o diabo. Você está aí ou não? E os que estão dando não vai dar mais, porque eles vão ser problema para o inferno. Você está aí ou não? Irmão, eu tenho uns poucos aqui, irmão, que eles são um problema. Quando eles acordam, o inferno já começa um monte de sirene. Pem, pem, acordou. É problema esse irmão acordado. Eu profetizo, querido, que quando você acordar, você vai ser um problema para o inferno, e você não vai ser mais um agente secreto.
Lá no teu trabalho todo mundo vai falar e saber que você é crente, não pelo que você fala, mas pelo que você manifesta. Oi, você está aí ou não? Dura coisa pediste, apóstolo. Aquela samaritana foi escolhida para manifestar o verbo da salvação na cidade. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: você é a pessoa certa. De novo, com mais fé: você é a pessoa certa. De novo, e mais forte: você é a pessoa certa, e Deus vai usar você. Você está aí ou não? Levante a mão e diga: eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Uou! Glorifica a Deus por isso, irmãos. Jesus tinha um plano para Samaria. Ele precisava tomar aquela cidade, salvar aquela cidade. Ele poderia usar uma multidão, mas ele só usou a mulher certa, a pessoa certa. Lá no seu trabalho, você é a pessoa certa. Lá naquela faculdade, você é a pessoa certa. Lá naquela escola, você é a pessoa certa. Lá naquele comércio, você é a pessoa certa. E lá naquela família, você também é a pessoa certa. A minha família é um problema. Não, não é porque você é a pessoa certa para aquela família. A família está toda desconjuntada, mas você é a pessoa certa para a família. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aquela samaritana foi escolhida para manifestar o verbo da salvação em Sicar e na Samaria. A mulher que todo mundo olhava e falava assim: ó, a mulher errada. E Jesus falou assim: ó, a mulher certa. Ou a mulher que atrai os homens. Aí Jesus fala assim: olha a mulher que atrai os homens para a minha presença, que atrai uma cidade para a minha presença. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Aonde o diabo mais solapou você, onde o diabo mais humilhou você, aonde você mais caiu, é o lugar que Deus mais vai te levantar, é o lugar que será uma vergonha para o inferno. Você está aí ou não? Jesus não era samaritano, mas precisava levar uma mensagem a um povo, e a melhor maneira de ganhar um grupo é levantando alguém que conhece aquele grupo. É ou não é verdade? Olha como Jesus é estrategista. A melhor pessoa para ganhar um grupo é aquele que conhece aquele grupo. Ninguém conhece o samaritano melhor do que outro samaritano, é ou não é? Jesus escolhe aquela mulher, porque aquela mulher é uma chave de salvação para uma cidade. Ei, presta atenção, você é uma chave de salvação nos lugares que você pisa teus pés. E o que eu quero que você entenda é que Deus esconde suas chaves em lugares estratégicos. Deus esconde a chave da cidade na vida de uma mulher com problema. Meu Pai de amor, Ele pega uma chave de salvação e esconde no interior de uma mulher que todo mundo fala assim: a mulher errada. Você está aí ou não, irmãos? Aonde você mais caiu é onde você vai mais levantar pessoas. Ah, apóstolo, eu caí era na cachaça. É lá que Deus vai usar a tua vida para tirar pessoas da cachaça. Ah, apóstolo, eu caía no vício da mulherada. É lá que o Senhor vai te levantar para ensinar os homens a serem homens de verdade. Ah, eu era um canalha, mas você vai ensinar a homens não serem canalhas mais. Você está aí ou não? Foi a mulher certa. Não foi um rei, não foi um nobre, não foi um sábio, não foi um homem santo, foi uma mulher certa. Ela nem sabe, mas ela é uma chave para uma cidade. Ela nem sabe, mas ela é a mulher certa para uma cidade. Ela nem sabe que ela é o plano de salvação para a Samaria inteira.
a chave para a sua família, a chave para o seu bairro, a chave para a sua vizinhança, a chave para essa nação, para Várzea Grande, para Cuiabá, é você. É você. Deus não esconde chaves em lugares altos, mas em lugares baixos, onde o diabo nunca espera. O diabo está olhando você com essa cara de não sei, fala, esse aí Deus nem vai usar. Irmão, é aí que está o problema. Você está aí ou não? Não, esse aí é quietinho. Irmão, eu era quietinho, irmão, mas o dia que o Espírito Santo me encheu, eu virei um leão. Uau! Homem, ensina aí o Juninho. Rapaz, Juninho também é diferente, está bradando igual um leão. Você está aí ou não? Eu fui fazer um culto na casa da minha mãe uma vez, aí chamei todo mundo, aí tinha uns que estavam com a vida meia boca, não, só um quarto de boca. Na hora do culto, ó, vazou. Rapaz, vai que Deus me pega. Você está aí ou não? Você é a pessoa certa para um lugar incerto. Você é uma chave na mão de Deus, preste atenção nisso. 1 Coríntios 1:28 diz: Deus escolheu as coisas loucas ou insignificantes deste mundo e as que não são, para aniquilar as que são. Querido, isso é um problema para o inferno. Você é uma chave na mão de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus sabe que em Samaria aquela mulher é a chave certa para aquela cidade, e por meio dela o poder do Evangelho iria se manifestar. Deus vai começar a usar pessoas que eram incertas para serem as pessoas pontuais e certas onde você pisar seus pés. Aquela mulher acordou naquele dia e pensou que era mais um dia comum. Sabe, hoje, nesse domingo, que você acordou e achou assim, não, é mais um dia comum, é mais um culto. Não, querido, é um culto de ativação na tua vida. É um culto que você chegou aqui como um crente, está saindo aqui como chave. Chegou como aquele que era só um quarto de boca, mas está saindo para ser uma boca, uma voz que clama no deserto. Você está aí ou não? Eu vou para mais um culto. Não, querido, esse é um culto de ativação para a tua vida. Aquela mulher seguia sua vida normalmente, buscando água normalmente, mas de repente, Jesus fala para essa mulher: se você me conhecesse, você me pediria, e se você bebesse da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Ele estava dizendo: mulher, do seu jeito não funciona, mas se você fizer do meu jeito, preste atenção, olhe para alguém e fala assim: do seu jeito não funciona, mas se você fizer do meu jeito, vai dar tudo certo. Sabe por que vai dar tudo certo? Porque você é a pessoa certa. Você está aí ou não? Olha para alguém e diga assim: do seu jeito não dá certo, mas se você fizer do jeito que o Senhor está falando, você será a pessoa certa, e você será uma chave poderosa, e a porta que você abrir, ninguém vai poder fechar, e a porta que você fechar, ninguém vai poder abrir, porque você a partir de hoje está recebendo uma ativação de uma chave profética poderosa, e ninguém poderá te resistir por todos os dias da tua vida. Aleluia! E eu encerro essa mensagem dizendo para você: quebre os ciclos de derrota da tua casa, da tua vida, da tua família. Você foi levantado para quebrar os ciclos de derrota da tua casa. Os meus parentes eram tudo cachaceiro. Através da tua vida o ciclo vai ser cerrado. Na minha família as mulheradas era tudo perdida. Era, mas vai ser mais. Os homens eram tudo drogado. Era, mas vai ser mais.
porque você será uma chave, você será a pessoa certa, querido. E quando você levantar essa mãozinha profética em direção a alguém da tua casa, da tua parentela, lá do teu trabalho, ela vai dizer assim: não sei o que está acontecendo, mas eu fui para pecar e não consegui, eu fui para beber e não consegui, eu fui cheirar e não consegui, eu fui fumar e não consegui. Sabe por quê? Porque você está recebendo um poder de ativação para quebrar ciclos de derrota por onde você passar. Alguém, por favor, declare: eu sou uma chave, eu sou a pessoa certa, eu sou um quebrador de ciclos de derrota, eu sou uma voz, aleluia. Levante a mão e declare: eu tenho autoridade para quebrar ciclos de derrota na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, onde eu for, eu serei uma voz para uma geração sedenta. Fique de pé, por favor. Se prepare, porque Deus vai te usar poderosamente. A unção de Deus vindo sobre a tua vida agora poderosamente.